Meus queridos irmãos, que a graça e a doce paz do Senhor Jesus continue repousando sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 3, e vamos estar refletindo nessa noite no versículo 21. Acompanhe comigo na sua Bíblia o que diz Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. No ano de 1837, o dinamarquês Hans Christian Andersen escreveu um conto a respeito da roupa nova do rei. E nesse conto ele diz que havia um rei que era muito apaixonado por roupas novas. Gastava tudo o que ele possuía, grande parte do seu tesouro, para sempre ter roupas novas para se apresentar aos seus súditos. Na cidade que ele vivia, todos os dias chegavam multidões de forasteiros, pessoas vindas de diversos lugares, e apareceram então dois vigaristas, dois homens que sabiam da fama do rei, sabiam que ele gostava de roupas novas e apresentaram-se então no palácio dizendo serem capazes de fazer roupas maravilhosas. E de fato mostraram algumas peças, ele ficou impressionado, mas não somente as cores, os desenhos e os tecidos eram magníficos. Também os trajes possuíam uma qualidade especial de tornar invisível, caso fosse visto por alguém muito tolo. Ou seja, somente os inteligentes conseguiriam ver a roupa que aquele rei ou que as pessoas importantes que utilizassem daqueles vestidos estariam utilizando. O rei então pensou, deve ser algo magnífico, eu quero sim um para mim. Deu então grandes quantidades de ouro para aqueles homens, eles então começaram a trabalhar. E fingiam ali estar trabalhando, preparando o vestido, preparando o tecido, preparando a roupa do rei, e o boato correu por toda a cidade. E as pessoas então pensavam, como pode ser isso? Uma roupa que só pode ser vista por pessoas inteligentes. Passaram-se então algumas semanas e o rei apreensivo, querendo ver a sua nova peça, com vontade de ver o trabalho daqueles homens, ele pensou consigo, mas se eu for e não conseguir enxergar nada, os meus súditos vão descobrir que eu sou tolo. Então farei o seguinte, vou pegar a primeira pessoa da minha confiança e mandá-lo ver como está ficando o tecido. Ele pegou então o seu primeiro-ministro, o primeiro-ministro chegou naquele lugar, olhou, mas não via nada. Pensou consigo, será que devo revelar a verdade ao rei? Será que o rei vai me manter nesse cargo quando souber que eu sou tolo? Aqueles dois homens que tinham armado toda essa situação começam a perguntar ao primeiro-ministro o que você está achando dessa roupa. Ele diz, está maravilhosa. Ele começa então a dizer coisas como se estivesse vendo aquilo. De fato, ele não conseguia ver nada. Mas para não perder a pose, para não perder o seu cargo, ele decide continuar com aquela história, volta até o rei e diz que estava algo realmente maravilhoso. Chega o dia então do rei fazer a prova
daquela roupa e ele vai com uma comitiva. Havia uma mesa, e nessa mesa não tinha nada, mas todos diziam ver alguma coisa e era lindo. Aqueles homens então começam a dizer ao rei: você está gostando? Ele: sim, estou gostando muito dessa roupa. Está confortável? Está muito confortável. Começou a falar sobre as qualidades daquela roupa, porém ninguém era capaz de ver. Mas eles não queriam assumir isso, porque isso era um atestado de que eles seriam tolos. Seriam pessoas sem inteligência. E continuavam então passando aquilo, e o rei então foi desfilar com aquele vestido, com aquela roupa, e uma criança gritou: o rei está nu. Todas as pessoas começaram a dizer: realmente essa criança tem razão. O rei está nu. O rei então fica envergonhado, pois sabia que aquelas palavras eram expressão da verdade vindo da boca de uma criança, mas que eles não quiseram admitir por conta do seu egoísmo, por quererem mostrar às outras pessoas que eram sim homens da mais alta inteligência. E tudo isso esse escritor dinamarquês escreve para revelar que muitas vezes fingimos perceber coisas e ver coisas que não existem. E aquilo que está patente aos nossos olhos, nós não conseguimos enxergar. Ao olharmos para o texto bíblico, naquilo que a palavra do Senhor nos registra em Gênesis 3, nós temos aqui o pior momento da humanidade. Adão e Eva decidem tomar as rédeas da sua própria vida, desobedecem ao Senhor Deus, uma ordem direta que Deus tinha dado a eles. E acompanhe comigo na sua Bíblia, no versículo 7 de Gênesis 3, o que a palavra do Senhor diz. Quando Adão e Eva desobedecem o Senhor, os olhos deles se abriram, eles perceberam que estavam nus. E então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A tentativa de se vestir diante de Deus, a tentativa de fazer algo diante de Deus que esconda a nossa vergonha, vem desde o Éden. Adão e Eva, naquele momento, olharam e perceberam que estavam nus e se envergonharam. Enquanto lia esse texto, me perguntei: se envergonharam de quem? Eles não tinham familiares, eles não tinham amigos, eles não tinham parentes, só estavam os dois no Éden. Que vergonha é essa que atingiu, que atacou aquele homem e aquela mulher dentro do paraíso, a ponto de tentar cobrir a sua nudez, a ponto de tentar esconder a sua vergonha. E o que eles fazem? Folhas de figueira, eles tentam então se cobrir. A palavra no original, peiká, a partir do momento que eles olham e se percebem, essa palavra ela descreve como um súbito milagre. É como se eles estivessem com os olhos fechados e a partir daquele momento algo diferente acontece, seus olhos se abrem. A promessa do tentador se cumpriu. E se cumpriu imediatamente na vida de Adão e Eva.
tiveram uma percepção instantânea, viram e perceberam. Mas perceberam que o quadro pintado pela serpente era muito diferente da realidade. Houve um rude despertar de consciência. Perceberam sua nudez física, mas perceberam também a sua nudez espiritual. Foi ali, meus amados irmãos, que nasceram duas palavras que nos acompanham até hoje: medo e vergonha. A partir daquele momento, a vergonha vem à tona, o medo vem à tona e eles percebem que perderam o contato direto com Deus. E uma terrível solidão se apossa de Adão e Eva. Tudo aquilo que a serpente tinha dito que eles iriam conquistar, conseguir, saber ou ser iguais a Deus, tudo isso cai por terra e o que eles experimentam agora é a solidão que segue para um remorso e as inevitáveis misérias que vivemos ainda hoje, fruto de tudo aquilo que Adão e Eva acharam ou pensaram ser o melhor para si. Apressadamente, e todos nós somos assim até hoje, todas as vezes que alguma coisa ruim ou que algo não sai como a gente espera, apressadamente a gente tenta resolver os problemas do nosso jeito. A gente sempre costuma, como diz aquela frase, colocar a carroça na frente dos bois. Adão e Eva perceberam e correram apressadamente para fazer cintas, aventais, que pudessem fornecer a eles algum tipo de ocultamento, segundo o seu parecer, para o seu medo, para a sua solidão, para o seu complexo de culpa. Eles queriam se livrar desse sentimento. Eles queriam a todo custo se livrar daquilo que agora os tirou do melhor que eles tinham, para a sensação terrível da solidão. A vergonha tomou conta deles, a ponto de tentarem criar a sua própria roupa. Isso é uma clara tentativa de promover para si um escape. E daí em diante, mais uma vez digo, todos nós tentamos sempre providenciar algo diante do Senhor para tentar amenizar a nossa culpa. Mas ainda vestidos com as suas obras, Adão e Eva percebem que não é suficiente. Todos nós percebemos isso. Por mais que façamos, por mais que nos esforcemos, por mais que sejamos comprometidos, algo em nosso coração nos diz que ainda assim não é suficiente. E por isso eles se esconderam. Se as obras de Adão e Eva fossem suficientes diante de Deus, eles não teriam se escondido. Mas eles percebiam que não era. Isaías, no capítulo 64, versículo 6, nos diz: mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como um trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam.
O profeta sabe que diante do Senhor, diante do Deus eterno, perfeito, nunca será suficiente por mais que os homens façam. E aqui, ainda nesse texto, e percebendo a nudez de Adão e Eva, as Escrituras nos mostram que a exposição desavergonhada do corpo nu, ela é associada à idolatria em Êxodo 32, 25. Ela também é associada à embriaguez, Gênesis 9, de 20 a 23, Abacuque 2, 15. E ela também é associada à possessão demoníaca, como está registrado em Lucas 8, 26 a 39 e Atos 19, 16. A marca de uma sociedade decadente à beira da sua destruição é o hábito de expor o corpo, a fim de transformá-lo em um desejo de prazer. Por isso que isso é tão comum em nossos dias. A vergonha que Adão e Eva sentiram parece não fazer mais nenhuma diferença naqueles que têm a mente cauterizada. Mas também ao perceber a sua nudez e a ter vergonha daquilo que estava então à exposição, eles não precisaram que Deus viesse dizê-los claramente que eles estavam nus. Deus deu a cada um de nós um juiz interior chamado consciência. Deus colocou em cada um de nós a consciência que ela nos diz quando fazemos algo certo, quando fazemos algo errado, em nosso coração. Isso sempre falará mais alto a nossa consciência. Mas existem sim pessoas cauterizadas, de mente cauterizada. Na primeira carta que Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, ele disse isso no capítulo 4, versículo 2. Em Hebreus 10, 22, também se fala de pessoas que têm a má consciência. Quando as pessoas não se envergonham mais de seus pecados, o seu caráter está praticamente extinto. O pecado sempre produz vergonha e culpa. E essas duas coisas criam no pecador o desejo de se esconder. A partir daí, então, imaginamos que Deus começou, então, a preparar o inferno para jogar o homem. Alguns chegam a achar que a partir deste momento em diante é quando Deus não quer mais saber da humanidade, não liga mais para eles e por isso os tira do jardim do Éden. Mas eu quero mostrar a você que no versículo 21, versículo que lemos, revela justamente o contrário. A partir do pecado do homem, a partir de tudo aquilo que o homem fez contra Deus, da tentativa de por suas obras fazer algo que escondesse a sua própria nudez, o Senhor vem com provisão. Olha só o que diz o texto: o Senhor Deus fez roupas de pele. Primeiro alfaiate da história. O Senhor Deus fez roupas de pele. O Senhor olha para aquilo que Adão e Eva fizeram e diz: não tem como.
Vocês não conseguem prover para si nada. Vocês não podem prover para si nada, porque vocês dependem de mim para tudo. Isso que vocês fizeram não os protegerá do frio. Não os protegerá dos animais, das coisas que estão agora ao redor de vocês e que trazem medo. Eu continuarei cuidando de vocês. Deus revela o seu amor. E antes de tirar o ser humano do Éden, para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente como um pecador, o Senhor prepara roupas adequadas e veste Adão e veste Eva. Após o pecado, o que podemos fazer? Nada. Mas o que Deus pode fazer por nós? Tudo. Não são as nossas obras, não são os nossos méritos, não é por sermos bonzinhos, é tudo obra do Senhor, misericórdia de Deus, graça sobre as nossas vidas. Ele não nos abandonou lá no Éden e ainda hoje não nos abandonará. Ele sabe quem somos. Ele sabe das nossas tentativas de nos escondermos. Ele conhece o nosso coração. E por isso mesmo Ele não nos deixa. Porque o seu amor vem se revelando dentro da história. E lá, algo maravilhoso acontece. E Deus remove então aqueles trajes frágeis, confeccionados por mãos humanas, para revesti-los com roupas aceitáveis, providas pelas mãos divinas. Veja comigo o que diz Isaías 61, no versículo 10: tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Que alegria nós temos no Senhor, porque Ele sim cobre a nossa vergonha, nos reveste de salvação e nos envolve com o seu manto. Este é o retrato daquilo que Deus faz por mim e por você. Nossas obras não seriam capazes de fazer tal feito magnífico. Entretanto, há algo nesse texto que não é dito, mas que precisa ser observado. Gênesis 3, 21 nos diz que o Senhor Deus fez roupas de pele de animal. A não ser que o Senhor tivesse um estoque de roupas de pele de animal, mas creio que não. Para que essa roupa fosse feita, Ele fez primeiro um sacrifício. Antes de sermos revestidos, existe um sacrifício. Este texto já aponta para o sacrifício de Cristo, que nos reveste, que nos coloca em condições apropriadas diante de Deus.
Ele faz então o sacrifício desse animal, retira a sua pele, para mostrar que Deus não é injusto. Alguns pensam que Deus poderia, se assim o quisesse, dizer para Adão e Eva: tudo bem, dessa vez eu vou relevar. Vocês pecaram, vou fazer de conta que não vi. E ele poderia ter dado aquele famoso jeitinho. Mas Deus não é filho do homem para que minta. No Senhor não há nenhum espaço para injustiça, para mentira. A sua justiça precisava ser satisfeita. E por isso aquele sacrifício, como há o sacrifício de Cristo, se torna necessário para que o pecador se encontre diante do Senhor vestido adequadamente. Por isso João, o apóstolo, nos diz, no capítulo 1, versículo 29, vejam, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vejam, este é o sacrifício, este é aquele que vai morrer no lugar de vocês, para que através dele vocês tenham vida e vida abundante. Vejam, esta é a roupa que Deus está preparando para vesti-los. Hebreus 9, de 27 a 28, nos diz: da mesma forma como ao homem está destinado morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva. Jesus morreu em nosso lugar, porque as nossas obras não são suficientes. A nossa justiça própria diante de Deus não vale de nada. Os nossos esforços não teriam como compensar a sua grandeza, tudo aquilo que Ele espera e exige de cada um de nós. Por isso, o Senhor fez roupas e entregou de presente para Adão e para Eva. Isaías 53 relata muito bem esse momento quando Cristo é colocado para sofrer em nosso lugar. Isaías 53, de 6 a 8, nos diz: todos nós, como ovelhas, nos desviávamos cada um para a sua parte. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado do meio dos viventes, por causa da nossa transgressão, por causa do meu povo, ele foi golpeado.
Tudo isso não porque Ele merecesse, mas porque Ele tomou o nosso lugar. Tudo isso não porque o Cristo realmente fez algo que o tornasse culpado, réu, mas porque a justiça de Deus precisava ser satisfeita para nos revestir. Entretanto, Ele não ficou ali, Ele ressuscitou. E Apocalipse 17:14 nos diz: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com Ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Portanto, e aproveitando que hoje celebraremos a ceia do Senhor, podemos então afirmar que a celebração da ceia é o momento de lembrar que todos nós fomos revestidos pelo Filho. Primeira João 4, 18 e 19 nos diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele olhou para a nossa condição de homens caídos, de mulheres caídas, e disse: eu não vou deixá-los assim, eu vou amar. Eu vou amar de forma sacrificial e vou dar de presente a eles novas vestes. Eu queria orar com você nesse momento. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Queria te convidar a orar agradecendo a Deus por esse amor. Agradecendo ao Senhor porque de fato Ele nos toma, apesar de sermos quem somos. Nos dá roupas novas e nos chama de filhos. Agradeça a Ele porque Ele não esperou que você saísse correndo ao seu encontro. Ele veio até nós. Mas talvez tenhamos aqui alguém que ainda não tenha compreendido a grandeza do amor de Deus. Talvez tenhamos aqui alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não recebeu as suas novas vestes, e continua andando com as roupas que você mesmo produz. E o Senhor te trouxe aqui para dizer: meu filho, eu providenciei algo melhor para você. Receba as novas vestes.